Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos! Hoje nós vamos dar encerramento, então, ao capítulo 44, com o vocabulário. Viu que história bonita? Judá se humilhando aos pés de José, suplicando em benefício de Benjamim, já que ele se pôs como fiador, e preocupado com o pai dele. Que bonito isso, né? Hoje em dia, os filhos não se importam mais com os pais. Mas se você for ver bem, é o quinto dos mandamentos que estão lá no capítulo 20 do Êxodo. Judá pensou no pai dele, por isso que ele se prostrou aos pés de José. Mas vamos ver como é que são os detalhes da história de hoje? Mais uma vez, abrimos o vocabulário com duas palavras que vão estar apenas no título, mas que serão recorrentes e aconselháveis durante o resto da Bíblia: humildade e súplicas. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Filipenses 4,6 lê-se: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas súplicas, com ação de graças. Também, outra vez, praticamente todo o vocabulário é repetido, o que é bom, pois assim fica bem claro que a Bíblia é a base de todo o nosso discurso. Então disse Judá, o fiador de Benjamim: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Até agora, a única palavra que eu não lembro de ter visto é justificar. Se você viu, me relembra aí nos comentários. Mas com relação a justificar, eu vou adiantar o que Jesus diz em Mateus 12:37. Por tuas palavras serás justificado. E já tem divergências de interpretação aqui mesmo na Bíblia. Olha só como é que Paulo e Tiago divergem quanto à bênção que Deus deu a Abraão. Judá continua dizendo: Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos, que também é servos, de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Ainda que o que estava sobre a casa de José os tivesse desculpado e liberado no versículo 10, Judá ainda insiste em ficar escravo, mas da iniquidade. Tem mensagens que você precisa ler em Mateus 24:12, segundo Tessalonicenses 2:8 e 12, e Isaías 26:10 diz: Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. José disse o mesmo que os irmãos tinham dito no versículo 7. Longe de mim. Começou a entender o porquê de gravar as palavras? Ele disse: Longe de mim que eu tal faça o varão em cuja mão o copo foi achado. Aquele será meu servo. Porém, vós subi em paz para o vosso pai. Palavras daquele que estava sobre a casa dele. Preste atenção que ele está falando mesmo do pai deles, vosso pai. Pois na Bíblia, um pai, uma mãe ou até irmãos pode não ter nada a ver com a linhagem de família. E José nem se inclui entre eles, por enquanto. Também já vimos que quando vão ao Egito, descem, e quando voltam do Egito, sobem. Então, outra vez, relatando a sequência dos eventos, Judá, o fiador de Benjamim, se chegou a ele. Tiago 4:8 aconselha: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Agora, o que Judá disse é interessante. Ai, já viu como a gente usa essa exclamação o tempo todo? Eles mesmos já falaram no capítulo anterior, mas veja que no futuro e também no passado, no capítulo 12, versículo 8, tem cidade com este nome, Ai. Eu falei de muitos ais no capítulo 43:20, mas eu não tinha incluído Josué. Em Josué, este é o nome da cidade que eles vão destruir. Judá diz: Ai, Senhor meu, deixa-me, peço-te,
Claro que eu dividi a frase, porque deixar é um verbo independente, que já vimos a importância dele várias vezes. Mas eu lembrei aqui outra vez como era comum dizerem qualquer coisa, peço-te. É bonito, não é? E educado. Enfim, Judá se coloca como servo de José e pede para José deixar dizer uma palavra aos ouvidos do senhor dele. E só para garantir, pede que não se acenda a ira de José contra ele, seu servo, porque José é como Faraó. E como Judá é detalhista, repetiu toda a passagem do capítulo 43, 7, quando disse a Jacó que José perguntou particularmente se tinha um pai ou irmão, e disseram que tinham um velho pai e um moço da sua velhice. Mas se você for pensar bem, Jacó não era tão velho assim. Se ele estava com 60 anos quando saiu da casa de Labão, no capítulo 31, versículo 38, e Raquel já devia estar grávida de Benjamim, pois ela morreu no caminho antes de dar à luz a ele. Isto antes de chegar a Efrata, quando saíram de Betel, no capítulo 35, 16. Abraão tinha 86 anos quando teve seu primeiro filho, Ismael, no capítulo 16, 16. Enfim, Judá prossegue dizendo que o irmão mais novo, cujo irmão é morto, ficou só do relacionamento de Jacó com a mãe dele, e por isso Jacó o ama. Que bom que eles não têm inveja de Benjamim, hein? A inveja não é boa para ninguém. Em Tiago 3,16 ele diz que onde há inveja e espírito faccioso, ali há perturbação e toda obra perversa. Se não fosse por causa dela, eles não teriam vendido José em primeiro lugar, e agora o remorso não os deixa em paz. Por isso, veja se tem algum resíduo de inveja em você. Se tiver, limpa já, porque isso vai acompanhar você por muito tempo ainda. Judá continua a repetir a história, quando José disse a eles para trazerem Benjamim para que pudesse pôr os olhos sobre ele. Eles disseram que não podiam trazer aquele moço, porque se aquele moço deixar seu pai, este morrerá. Interessante é que Benjamim já é homem feito e tem 10 filhos a essas alturas. Mas eu entro nesses detalhes no capítulo 46, tá? Então José disse que se o irmão mais novo não descesse com eles, nunca mais veriam a face dele. Aí ficou difícil, porque bateu a fome. Então aconteceu que, subindo eles a Jacó, atenção, subir de onde? E contando-lhe as palavras de José, Jacó disse para tornar e comprar um pouco de mantimento. Agora é que vem o fechamento de toda a história, que é quando eles disseram a Jacó que não poderiam descer se o irmão mais novo não fosse com eles, pois não poderiam ver a face do varão, que é José, se o irmão menor não descesse com eles. Agora, o que Jacó diz a ele continua sendo suspeito. Minha mulher me deu 2 filhos. Se o homem teve 4 mulheres e os outros filhos não contam, enfim, eles não se importaram e Judá continua a história. Ausentou-se de mim. E eu não lembro de ter visto o verbo ausentar-se também. Agora eu adianto essas leituras importantes para você pesquisar. Lucas 4:42, por exemplo, eu já havia anotado no título do trecho anterior sobre o verbo deter, mas aqui eu destaquei este mesmo versículo por causa deste verbo ausentar-se, pois ali a multidão o procurava e o detinham, para que não se ausentasse deles. Daí, enquanto ele estava curando e alimentando o povo, o detinham. Jacó diz que certamente José foi despedaçado por não tê-lo visto até agora. E continua: se agora também tirarem a Benjamim da face dele e lhe acontecer algum desastre, lhe farão descer as cãs com dor à sepultura. Judá é bom para contar histórias, né? Não esqueceu nenhum detalhe, igual aquele que estava sobre a casa de José. Mas agora é que vem a humilhação de Judá.
Pois diz que indo ele a Jacó e Benjamim não indo com eles, a alma de Jacó, que está atada à alma de Benjamim, por ser seu último filho com Raquel, vendo que o moço não está ali, morrerá e fará descer com tristeza as cãs de Jacó à sepultura. Dor e tristeza. Esta era a previsão de Jacó de como iria descer à sepultura se perdesse Benjamim. Judá continua explicando a José que se deu por fiador de Benjamim para com Jacó e que se comprometeu a tornar a trazê-lo de volta, senão seria culpado todos os dias. E insiste em ficar por escravo em lugar de Benjamim, para que deixe Benjamim subir com os outros. Percebeu como ele fala de Benjamim como deste moço e não meu irmão? Judá termina a petição com uma justificativa muito justa. Como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? O temor maior de Judá é ver o mal que sobrevirá a Jacó. Vê como ele mudou do capítulo 37, versículos 26 e 27, quando sugeriu que vendessem José? A maturidade faz essas coisas. O arrependimento também. Enfim, hoje vamos ficando por aqui. Continue se interessando e estudando cada vez mais. A Bíblia Sem Maquiagem se despede por aqui. Até logo!